Já parou para pensar por que a água perde força dentro de um cano? Quando um fluido escoa por um tubo, ele encontra resistência. Essa resistência tem nome: perda de carga. É um fenômeno fascinante que afeta nosso dia a dia mais do que imaginamos. No chuveiro ou no regador na mangueira, a perda de carga é como um freio natural que acontece quando a água ou qualquer outro fluido viaja pelos canos. Imagine você correndo em câmera lenta dentro de uma piscina. Difícil, né? É exatamente isso que acontece com a água dentro das tubulações. Mas por que isso acontece? É simples. Enquanto o fluido se move, ele vai brigando com as paredes do tubo. É como se milhões de gotinhas microscópicas estivessem se arrastando contra a superfície do cano. E não para por aí. Dentro do próprio fluido, as moléculas se agitam, criando pequenos redemoinhos invisíveis. Sabe aquela queda de pressão que você percebe quando abre várias torneiras ao mesmo tempo? Pois é, culpa da perda de carga. E tem mais: quanto mais longe a água precisa viajar, maior será essa perda. Renaud Darcy foi um engenheiro e cientista francês do século XIX, mais conhecido por suas contribuições fundamentais à hidráulica e à mecânica dos fluidos, especialmente no estudo do escoamento de água em meios porosos. Depois de percorrer os poros do solo e alimentar o lençol freático, a água pode ser captada e conduzida por sistemas de abastecimento. E quando ela entra nos canos, muda o tipo de escoamento. É aí que entra em cena a equação de Darcy-Weisbach. Essa fórmula é usada para calcular a perda de carga em escoamentos internos, como nos canos das casas, prédios e indústrias. Ela leva em conta o atrito do fluido com as paredes do tubo, o comprimento da tubulação, o diâmetro do cano e a velocidade do escoamento. É como uma receita técnica para descobrir quanta pressão será perdida ao longo do caminho. Quanto maior a velocidade, o comprimento do tubo ou o atrito interno, maior será a perda de carga. É por isso que engenheiros usam essa equação para garantir que a água chegue com pressão suficiente até a torneira ou o chuveiro. Indústrias, sistemas de irrigação, até mesmo o corpo humano lida com perda de carga. Sim, nosso sangue também enfrenta esse fenômeno nas artérias. Agora que entendemos a teoria por trás da equação de Darcy-Weisbach, chegou a hora de ver como ela funciona na prática. O experimento consiste em compararmos a perda de carga em 3 tipos de tubulações: tubo 3/4 de polegada rugoso, tubo 3/4 de polegada liso, tubo meia polegada liso. Para realizar o experimento, vamos utilizar a bancada de testes, conforme a figura ao lado, na qual o fluido vai circular através de um tubo de diâmetro constante. Também terão tomadas de pressão em cada extremidade de um segmento de tubo, onde uma válvula para controle de fluxo é adicionada ao escoamento. E vamos realizar as medidas de vazão através de volume, tempo, reservatório e cronômetro. Agora vamos para o modo de preparo: conectar as mangueiras às tomadas de pressão do tubo e as conexões do piezômetro, garantir que todas as válvulas de entradas das tubulações estejam fechadas e então ligar a bomba, abrir o registro de entrada da linha do tubo e realizar o procedimento de retirada de ar das tubulações de tomada de pressão. O procedimento consiste em começar as medições de vazão por meio de volume coletado no reservatório em um determinado tempo. A válvula de entrada deve ser aberta e as medições de vazão e queda de pressão devem ser realizadas após pelo menos 10 segundos. Realizar as medições para pelo menos 10 pontos, 10 aberturas, vazões diferentes. Realizar os mesmos procedimentos para os outros 2 tubos. Esse é o modelo de tabela em que vamos utilizar durante o experimento para anotar as informações durante o experimento. O círculo indica os dados que vamos coletar. E agora vamos para nossa aula prática. Fique com ela. Nesse momento, o ar está sendo retirado dos tubos. Agora está sendo realizada a primeira medição do experimento. E
E aqui uma demonstração de como é preciso ser ágil para medir as vazões. Agora vamos ver como foi calculado a diferença de pressão, a perda de carga, o volume, a vazão, a velocidade, o número de Reynolds, o fator de atrito e a viscosidade, através dos dados coletados no experimento. Vamos ver os resultados obtidos do tubo 3/4 liso e qual a sua perda de carga. E qual o motivo? A perda de carga aumenta com o aumento da vazão. No gráfico é apresentado a curva com um comportamento parabólico crescente, uma relação quadrática entre vazão e perda de carga, onde o aumento da vazão implica no aumento da velocidade do fluido. Quanto maior a velocidade, mais atrito se gera. Como o tubo é liso, mas seu diâmetro é maior, a perda de carga é moderada, mas ainda cresce quando há aumento de energia cinética. Qual a relação do gráfico com o diagrama de Moody? Isso podemos observar no gráfico 2, onde se está o coeficiente de perda por atrito em função do número de Reynolds, representando uma correlação empírica entre atrito, Reynolds e rugosidade. Relativa, como o tubo é liso, a tendência da curva é seguir a região de escoamento liso no próprio diagrama de Moody. Em nosso gráfico mostra um comportamento decrescente, o que é típico de escoamentos em tubos lisos. No nosso gráfico, a queda do coeficiente de atrito, com um aumento no número de Reynolds, é coerente com o esperado seguindo o diagrama de Moody. Nosso atrito varia de 0,0687 a 0,0405, estando dentro da faixa esperada nessas condições de escoamento. Como chegamos no coeficiente de atrito? Bom, utilizamos a equação de Darcy-Weisbach, onde todos os valores necessários estavam na tabela, e em nosso resultado, o atrito diminui com o aumento do número de Reynolds. Qual a influência da área no escoamento? Para chegarmos em uma conclusão, utilizamos uma fórmula simples, onde a velocidade média do escoamento é igual à vazão volumétrica dividida pela área do tubo. A partir dessa fórmula, podemos concluir que quanto maior a área, menor a velocidade. Ou seja, velocidade menor gera um menor atrito, que gera uma menor perda de carga. Qual a influência do atrito na vazão? O atrito nada mais é que uma resistência ao escoamento. Quanto maior o atrito, maior a perda de energia e menor a eficiência pelo caminho. Se quisermos uma vazão alta, é necessário fornecer mais energia para o fluido. Desse gráfico, o aumento da vazão exigiu uma perda de carga maior, que é o caso explicado acima. Nesse experimento era necessário um aumento de energia para que o fluido escoasse na mesma quantidade. Qual a relação entre o número de Reynolds e o coeficiente de atrito? O número de Reynolds vai indicar o regime de escoamento do fluido. Nesse caso, todos os valores estão acima de 2.300, o que significa que o escoamento vai ser turbulento. Como já falamos, à medida que o número de Reynolds aumenta, o coeficiente de atrito diminui, o que gera uma curva decrescente. Vamos para os resultados obtidos do tubo 3/4 rugoso. Qual a perda de carga neste tubo e qual o motivo? Bem, o gráfico mostra uma tendência de curva linear levemente inclinada com curvatura positiva. A perda de carga aumenta com a vazão, chegando a aproximadamente 0,65 m/k com vazões próximas de 55 litros por minuto. Comparando com o tubo liso de rugoso, este tubo apresenta perdas de carga maiores, mesmo tendo a mesma área e comprimento. O motivo é que o tubo rugoso possui um atrito maior. Lembra que falamos que o atrito é como se fosse uma barreira que impede o fluido? Então, é exatamente isso que acontece. A rugosidade causa maior turbulência, o que aumenta a perda de energia e também a perda de carga. Qual a relação do gráfico com o diagrama de Moody? O diagrama de Moody mostra que, em tubos rugosos, o coeficiente de atrito depende de dois fatores: o número de Reynolds, relacionado ao regime de escoamento, a rugosidade relativa, que define o quão áspero é o tubo em relação ao seu diâmetro. Com o aumento do Reynolds, espera-se que o atrito diminua, mas não tanto quanto em tubos lisos, pois a rugosidade começa a ter influência sobre o comportamento da perda por atrito. No gráfico, o atrito não cai tão rapidamente, pois ele não depende só de Reynolds, mas também da rugosidade. Por isso,
o gráfico confirma a transição esperada de Moody. Como chegamos ao coeficiente de atrito? Bem, utilizamos a equação de Darcy-Weisbach, onde todos os valores necessários estavam na tabela, e o nosso resultado é compatível com a teoria do escoamento turbulento rugoso. Qual a influência da área no escoamento? Como dito anteriormente, a área não muda em relação ao tubo de 3/4 liso. Portanto, a diferença nas perdas de carga é exclusivamente atribuindo à rugosidade interna do tubo, e não à área. Qual a influência do atrito na vazão? Como mencionado acima, o atrito nada mais é do que uma resistência ao escoamento. Se a pressão não for suficiente, a vazão diminuirá. No gráfico, a vazão aumenta e o atrito também, o que é esperado em tubos com essas características. Isso ocorre porque, em tubos rugosos, é esperado que haja uma perda de carga maior, uma menor eficiência hidráulica e uma maior resistência ao escoamento. Qual a relação entre o número de Reynolds e o coeficiente de atrito? No gráfico, à medida que o número de Reynolds aumenta, o coeficiente de atrito diminui. No entanto, a diminuição é mais lenta do que em tubos lisos, pois o atrito depende muito mais da rugosidade relativa do que do número de Reynolds. O expoente negativo mostra que, conforme o Rei aumenta, o atrito diminui. Por isso, mesmo que a velocidade aumente, o atrito permanece mais alto do que em tubos lisos. Vamos para os resultados obtidos do tubo de meia lisa. Qual a perda de carga neste tubo e qual o motivo? A curva é claramente quadrática crescente, indicando que a perda de carga aumenta rapidamente com o aumento da vazão. Isso ocorre porque, segundo a equação de Darcy-Weisbach, a perda de carga é proporcional ao quadrado da velocidade. O valor máximo de perda de carga atingido neste tubo é aproximadamente 0,95 m/k, superior ao valor observado nos outros dois tubos. Por que essa perda de carga foi maior? Mesmo o tubo sendo liso, menor área implica maior velocidade. Maior velocidade implica maior energia cinética, resultando em maior perda de carga. A curva está bem ajustada, então os dados do experimento são consistentes. Qual a relação do gráfico com o diagrama de Moody? O comportamento da curva é decrescente, como esperado no escoamento turbulento. O atrito está diminuindo mais rapidamente com o Reynolds, o que indica que a região turbulenta está em desenvolvimento, e a velocidade influencia significativamente devido à área ser pequena. Qual a influência da área no escoamento? Esta área é menos da metade da área dos tubos de 3/4. Isso tem impacto direto na velocidade. A área tem grande impacto no aumento da perda de carga, mesmo em tubo liso. Qual a influência do atrito na vazão? Embora o tubo seja liso, o diâmetro reduzido gera velocidades maiores e, consequentemente, a energia dissipada por atrito perda de carga é maior. Qual a relação entre o número de Reynolds e o coeficiente de atrito? O atrito diminui com o aumento do número de Reynolds, o que se confirma com o comportamento no regime turbulento. O que chama a atenção é a intensidade da queda, que pode indicar que o escoamento ainda está em desenvolvimento ou que, pela velocidade ser tão rápida, podem estar ocorrendo algumas transições de regime laminar para turbulento ou apenas fatores experimentais instabilidade, perdas locais desprezadas. Portanto, concluímos que sobre a perda de carga, o tubo 3/4 rugoso teve a maior perda de carga devido à rugosidade interna, enquanto o tubo 3/4 liso teve a menor perda de carga, confirmando uma maior eficiência hidráulica. E os três tubos operam em regime turbulento. Você sabia que a indústria automotiva e aeroespacial também calculam a perda de carga? A resposta é sim, ela é aplicada nos projetos de sistemas de combustível, ar de admissão e refrigeração de motores. Outros exemplos são nas indústrias alimentícias, pois na movimentação de líquidos viscosos, como leite, sucos ou polpas, é necessário controlar a perda de carga para evitar variações de pressão que afetam a qualidade do produto. Muito obrigada por assistir e espero que tenha aprendido sobre a perda de carga.